Nós viemos a São Paulo, família, pai, mãe, 2 filhos, meu irmão Luiz e eu. Chegamos aqui em agosto de 1946. Eu tinha 12 anos. Então eu tinha completado o 3º ginásio. Seria a 8ª série hoje em dia. E a primeira preocupação, evidentemente, foi achar um colégio que me recebesse. Então eu fui ouvinte no Colégio Dante Alighieri, num 3º ginásio, que eu já tinha completado, mas, de qualquer maneira, foi destinado a criar familiaridade com uma língua que eu não conhecia, né? Meu pai tinha vindo ao Brasil porque, chamado pelo Conde Matarazzo, que lhe oferecia um posto de diretor nos bastidores, porque nesse tempo o estrangeiro não podia ser diretor de jornal, da Folha de São Paulo, que ele supunha ter garantido graças a um pacote acionário de 49%. Havia, porém, um pequeno grupo que dispunha de uns 2 ou 3% e que era o fiel da balança. Ele contou com a adesão desse pequeno grupo, o qual, no entanto, à última hora bandeou-se para o lado oposto. E, portanto, a Folha de São Paulo, que Matarazzo considerava já dele, a sua propriedade, passou-se para outra turma. Viemos de navio, mas tudo muito bem, e o contrato era um contrato muito bom, e estava prevista uma indenização. Então o Matarazzo disse: olha, aqui está a indenização e aqui estão as passagens de volta. Meu pai disse: não, agora estou aqui e fico. Então eu não volto, o senhor guarda as passagens, dá para outrem. Ele se estabeleceu aqui, encontrou logo um trabalho como diretor artístico de uma editora que tinha, aliás, entre os seus sócios, o próprio Matarazzo. Meu pai era um liberal, antifascista, muito antifascista, tanto que foi preso pelos fascistas, né? E conseguiu sair da prisão graças a uma fuga que teve a colaboração decisiva até dos carcereiros, de 2 ou 3 carcereiros que ajudaram para que essa gente se mandasse alegremente. Então, meu pai era um antifascista, dirigia o melhor jornal de Gênova, mas ele supunha que viria uma 3ª Guerra Mundial. E meu irmão era mais novo do que eu. Meu irmão tinha 10 anos nesse momento, e ele achava que para os filhos ficar no Brasil seria maravilhoso. Na minha infância, mas infância mesmo, eu vivia entre livros de arte e entre livros em geral. Eu comecei a ler Dickens com 7, 8 anos. Li Laurence Sterne com 9. Então, essas influências foram poderosas na minha vida. Com aquela São Paulo eu tenho realmente uma relação afetiva. Era uma cidade muito pacata, muito provinciana, mas extremamente simpática. É uma cidade que tinha 1,5 milhão de habitantes em 46. Quer dizer, 50 mil carros. Vocês podem imaginar o que era o trânsito, né? Então, uma cidade muito agradável, mas há muito pouca coisa que recorde aquela São Paulo hoje em dia. Muito pouca coisa. A casa onde eu morei quando cheguei ao Brasil, casa alugada, esta existe ainda. Nesse momento eu li muito e me enfronhei na literatura brasileira, nos bons textos em português.
O que me levou, por exemplo, a achar que Machado de Assis é um gênio, me levou a gostar muito de Lima Barreto. Outro grande escritor brasileiro, a meu ver, que tranquilamente poderia ter merecido um Nobel, um prêmio Nobel, é o Guimarães Rosa, né? Graciliano também é um ótimo escritor, mas a meu ver, não tanto quanto Guimarães Rosa, que é um criador de língua. Ele é um inventor até de uma língua. Notabilíssimo escritor. Então, da mesma forma, Euclides da Cunha, são figuras inegavelmente poderosas, né? Outro é o Gilberto Freire, escreveu 2 obras fantásticas, Sobrados e Mocambos e Casagrande e Senzala. Eu não queria ser jornalista. Eu queria, quando menino, eu queria ser, no início, coisas disparatadas. Depois, ou pintor ou escritor. Nunca jornalista. Achava o jornalismo uma chatice. E tendo a achar até hoje, se trata de algo muito chato. Os jornalistas não percebem que estão falando sempre as mesmas coisas, das mesmas pessoas, inseridas nos mesmos cenários, sempre a mesma coisa. É terrível. Os nomes mudam, sim, mas o decoro às vezes muda. Mas é sempre a mesma coisa. Acho chato. Acho melhor inventar a realidade. A invenção da realidade é algo empolgante, né? Mas, de qualquer maneira, escritor eu consegui ser e pretendo continuar, porque a minha ideia é viver mais 50 anos, mais ou menos, né? Por aí, enfim, perto disso. Então, imagino aí pelo menos uma dezena de livros. Eu virei jornalista, isso já contei inúmeras vezes, e não sei se já lhe contei, por causa de um terno azul marinho. No fim de 49, meu pai foi convidado, recebeu da Itália um pedido para escrever alguns artigos. Nesse tempo meu pai estava trabalhando no Estadão e com grande proveito e a competência que ele tinha, que era muito grande. Então, ele recebeu da Itália um convite para escrever alguns artigos sobre a preparação do Mundial de Futebol, que se realizaria em 50, no Brasil. Meu pai detestava futebol. Então, chamou-me e disse, olha aqui, me pedem isso, você gostaria de escrever esses artigos? Eu disse, quanto vale? E ele me disse, X, vale tanto. Eu disse, bom, com isso eu consigo encomendar num alfaiate de grande qualidade um terno azul marinho, para poder ir aos bailes do sábado enfatiotado da melhor maneira possível, porque o terno azul marinho é o rei dos ternos. Eu tinha ainda 14 anos, recebi a importância que meu pai tinha imaginado e encomendei o terno azul marinho, que foi de grande valia nas minhas noites de dança, dos meus flamantes 15, 16, 17 anos. Durou um tempo. Segundo o Alfredo Bossi, eu sou anarcossocialista, que de alguma forma corresponde. A meu ver, é uma definição correta. Existe em mim um sentimento anarcoide muito forte,
e uma preocupação com uma questão central que diz a respeito à igualdade. Na minha modesta opinião, liberdade não é o bastante. É preciso ter igualdade também. Quanto à fraternidade, acho que é algo mais ou menos impensável, pelo menos a se ter em conta o que é o homem hoje em dia. Eu sou anarquista no sentido de que não me dobro a coisa alguma. Até porque, exatamente, a vertente anárquica é forte em mim. E me chama para a minha liberdade, né? A minha liberdade de escolha, não quero me sujeitar a nenhum poder, eu sou infenso a qualquer tipo de comando, não me agrada. Quero sempre agir conforme a minha consciência. E me custa aceitar, às vezes, e em certas ocasiões foi necessário, ordens de escuderia, né? Então, desse ponto de vista, sou muito individualista e, portanto, anarquista. Eu falo muito da mídia, né? A mídia é o meu alvo. Embora eu tivesse começado tudo por causa de um terno azul marinho, o terno azul marinho me levou à crença de que, afinal, seria possível encontrar um caminho rendoso, razoavelmente rendoso. Nunca tive interesse por dinheiro, naturalmente, mas razoavelmente rendoso, praticando jornalismo. Um caminho mais fácil, de alguma maneira, do que aquele a ser percorrido por um escritor ou por um pintor. É um caminho muito mais complicado. Donde eu, com intuitos meramente mercenários, eu quero deixar bem claro, virei jornalista. E assim foi. Até a ditadura. Porque eu dirigi, a minha primeira direção de redação foi de uma revista de automóveis chamada Quatro Rodas, isso, que lançada em agosto de 60, tinha 26 anos, e foi um sucesso estrondoso, que eu atribuo sem dificuldade ao fato de que eu não entendo de carros, não distingo um Volkswagen de um Mercedes, né? E não sei dirigir. Eu não dirijo carro, até hoje. Então, eu atribuo o sucesso estrondoso de Quatro Rodas, que está viva até hoje, a essa minha ignorância crassa, né? Agora, depois fui trabalhar na edição de esportes do Estado de São Paulo, porque a turma do Estadão me chamou para fazer essa edição de esportes, que seria uma espécie de ensaio para o Jornal da Tarde. E os Mesquita foram excelentes patrões, me deram uma liberdade de ação extraordinária, não do ponto de vista político. E eu sabia com quem estava lidando e não criaria nenhum tipo de dificuldade, mesmo porque sou uma pessoa leal. Se aceito uma incumbência, eu a cumpro como deseja quem me paga um salário, né? Então, foi tudo tranquilo. Aí fui para Veja. E Veja realmente o momento em que eu mudo completamente a minha atitude em relação ao jornalismo. Porque eu percebo que cabe ao jornalista um papel fundamental, sobretudo no momento de tamanha dificuldade, quanto aquele criado por uma ditadura. É o momento em que realmente o jornalista pode deixar aos pósteros, ao dia de amanhã, um mínimo de informações para que permitam manter a memória acesa, que permitam saber o que de fato aconteceu. Começou a haver pressões junto aos Civita, no sentido de mudar a linha da revista. E o governo tinha a possibilidade da chantagem. Havia uma dívida da Editora Abril de 50 milhões de dólares, dívida contraída no exterior, sobretudo com o Morgan Trust.
E eles queriam consolidar essa dívida no Brasil, na Caixa Econômica Federal. Nesse tempo, quem dirigia a Caixa Econômica Federal era um caríssimo amigo meu chamado Carlos Rischbitter. Então, ele aprovou o pedido da editora Abril, porque a editora Abril oferecia garantias reais e seguras. Acontece que ele, em sendo um empréstimo político, né, tem de remeter o pedido aos escalões que vão decidir no caso específico, né? E isso passa por várias mesas e acaba na mesa do Armando Falcão. O qual Armando Falcão diz, não, esse empréstimo nós não podemos permitir, porque vai para uma editora que tem uma revista que é inimiga da gente, que se chama Veja. Aí começa a pressão. Em julho de 75, eu vou a Victor Civita e digo, seu Victor, eu fazia parte, inclusive, do board da editora. Era um dos diretores da editora, era um dos conselheiros. Então, nas reuniões do board, discutia-se essa situação, a pressão do Falcão, e como a coisa ia de mal a pior. De sorte que, em julho de 75, eu fui a Victor Civita e disse a ele, olha, seu Victor, é muito simples. Eu saio da direção da Veja. Fico nos bastidores 2, 3 meses para manter a tranquilidade na redação, garantir a transição. E aí, por exemplo, não sei, é uma ideia, o senhor me oferece a possibilidade de dirigir os correspondentes. Nesse tempo, a Veja tinha correspondentes em toda a Europa e também nos Estados Unidos. O senhor me manda para a Europa, sede Roma, que é a cidade onde eu gostaria de ter morado, e sede Roma, e eu vou lá e dirijo, né? E o senhor faz com a Veja o que o senhor bem entender. Comigo não dá. 7 dias de discussões, ao cabo, ele diz, não aceito essa solução. Tá bom, só que eu vou continuar a dirigir a revista. O Armando Falcão acabava de proibir a peça Abajur Lilás, do Plínio Marcos. Então eu disse, vou fazer uma belíssima traquinagem. Vou chamar o Plínio Marcos para escrever uma coluna de esportes na revista Veja. E ele veio, todos imaginaram o que ele escrevia, né? Aí as pressões redobraram. Foi uma provocação. Depois da morte do Vlad Herzog, eu acabei voltando ao Victor Civita e disse, volto a fazer a mesma proposta que eu lhe fiz. Aí ele chama o filho dele, que é uma das mais refinadas bestas que eu conheci na minha vida, o qual diz, você não tem férias vencidas? Tenho 3 meses de férias vencidas. Ele diz, não, mas eu te dou 6. Eu disse, não quero. Como é que seria? Não, você sai de férias. 3 meses de férias. Sim, o que acontece enquanto eu saio de férias? Então, fazemos um protocolo, será um documento formidável, no qual se estabelecem as regras a serem seguidas durante a sua ausência. Ao que eu digo, tá bom, podemos estudar isso. Eu estou mesmo meio estressado e é ótima a ideia de passar um tempo fora. Eu saio de férias, primeiro vou à Europa e volto no fim de janeiro. O Victor Civita descobre
que eu cheguei, não sei nem como, e me chama para conversar na editora. Eu vou à editora e ele me diz, olha, precisa demitir o Plínio Marcos. Por quê? Porque é a exigência do Falcão. Mas por quê? Porque o meu filho esteve com o Falcão ontem e voltou assim. Eu disse, mas olha, o protocolo diz que ninguém pode ser demitido até o fim das minhas férias. As minhas férias acabam dia 1º de abril, então não há possibilidade. Dia 1º de abril, aí decidimos. Não, você vai despedir. Não, isso foi um ardil que eles montaram, né, evidentemente. Aí eu disse, não, o senhor demite. Não, você demite. Não, o senhor demite. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu me demito. Tem um cinzeiro em cima da mesa dele. Cinzeiro de cristal. Joguei-o contra o peito dele, assim, deslizando sobre a mesa. Ele segurou o cinzeiro e eu fui embora batendo a porta. E fui embora mesmo. Fui embora da editora. Foi aí que começaram a tentar negociar, conversar, etc. e tal. E eu acabei voltando à editora, qualquer coisa como 15, 20 dias depois, porque ele me implorou, tinham proibido a minha entrada na editora. Ele me procurou, vamos conversar, vamos. Aí eu disse para ele, olha, é muito simples, o senhor recoloca meu nome no expediente, porque eles tinham tirado. Por 2 semanas meu nome saiu do expediente da Veja. Chama o Plínio Marcos de volta. Até dia 1º de abril eu me demito, eu estou fora da editora Abril. Eu não vou mais trabalhar nesse lugar. Além de tudo, o seu filho é um cretino. Ele me disse, não diga isso, diga ingênuo. Tá bom, então seu filho é um ingênuo. E ele aí me diz a seguinte frase, que é extraordinária. Mas o Falcão vai dizer o quê? Eu disse, mas eu vou conversar com o Falcão. Já marquei uma audiência com ele, porque eu quero entender toda essa trama. Então já marquei. Você não se preocupe. Eu explico para ele, para o Falcão. E já deixo uma carta de demissão na mão dos redatores-chefes. E foi o que eu fiz. Aí foi para Brasília 2 dias depois, dia 17 de fevereiro de 76, foi ao Falcão. O Falcão me disse, Mina, você está muito nervoso, vai para a minha fazenda de Quixeramobim, tomar um ar fresco, tem redes magníficas esticadas entre as árvores frondosas, toma água de coco, uma beleza, vai lá descansar. Eu disse, talvez em outra oportunidade. Agora me diga como foi esse negócio. Ele me disse, não, muito simples. Vinham aqui Vitor Tivita, Roberto Tivita, Edgar de Silva Faria, o diretor responsável, e o diretor da sucursal da Abril em Brasília, o Pompeu de Souza, impoluto senador do PMDB, e me dizem que toda a culpa é sua, que a revista Veja é o que é por tua causa. Inclusive você tem uma coisa, um acordo pelo qual você é autônomo, faz o que quer. A culpa é sua. Ah, é isso que ele diz. Então o que eu vou fazer? Vou pedir a sua cabeça. Eu disse, olha, que maravilha. Agora eu entendi tudo. Muito obrigado, passar bem. Dia desses apareço em Quixeramobim. Eu saí da editora Abril oficialmente em fevereiro de 76. A partir daí, eu tive que inventar os meus empregos.
o que me estimulou um bocado. E digo mais, me divertiu muito. Primeiro, eu fui trabalhar com o Domingos Azugaray. Quem cuidava das coisas da administração era o Domingo. Eu meti o Domingo numa aventura desastrada, que é um fracasso esculpido por Michelangelo em dia de grande inspiração, que se chama Jornal da República. Nesta brincadeira, perdemos a revista Isto É. Então aceitei um posto de empregado de Fernando Moreira Salles, que tinha assumido as dívidas do Jornal da República. Em troca, ficara com a Isto É. O Jornal da República morreu, ele assumia as dívidas e essas dívidas foram o preço da revista Isto É, que acabou com ele. Fiquei com ele 1 ano e acabei me indispondo, porque não havia possibilidade de entendimento. Fiquei desempregado. Aí o Domingos Azugaray me chamou de volta e disse: olha, vamos fazer uma nova revista. Eu estou comprando o título, ela no momento é quinzenal, vou transformá-la em semanal, chama-se Senhor, você vai dirigi-la com total autonomia de voo, politicamente, total, mas você é meu empregado e eu te pagarei bem, porque você não serve para empresário, você é um desastre ferroviário. Essa é a verdade verdadeira. Ele estava certíssimo disso. Então foi assim, até que ele conseguiu recomprar a Isto É, que o Fernando Moreira Salles não tinha conseguido lidar com ela corretamente. A revista tinha sido entregue de graça à turma da Gazeta Mercantil. A turma da Gazeta Mercantil também não soube lidar com ela, e a certa altura, Domingo teve a chance de recomprar a Isto É. E por 1 ano fizemos uma estranha simbiose que se chamou Isto É Senhor. Isso foi em 88. Aí voltou a Isto É, mas nessa altura eu era empregado do Domingo. E essa autonomia total que eu tinha começou a fraquejar. Ele começou a perceber que a Isto É era um órgão de imprensa forte, que tinha um peso, e começou a interferir. Donde, em 93, tivemos de nos separar. Aí acabei em Carta Capital. E ali eu fui como empregado de novo, porque não quis ter participação. Era uma revista mensal, nasceu como mensal. Depois de 1 ano e pouco, virou quinzenal. Quando chegou o momento de fazê-la semanal, aí sim, nós saímos da carta editorial e fundamos, Luiz Gonzaga Beluso e eu, uma editora que se chama Confiança, na qual eu não mando nada em termos de administração. Estou fora. Porque se eu entro numa dessas, eu arruino tudo. Não tenho condição de empresário. O que eu faço é o papel do jornalista que dirige uma redação. E encaro a mídia nativa como jornalista, não como empresário. Bem, vamos esclarecer a minha posição em relação à mídia nativa. Em primeiro lugar, a mídia nativa sempre serviu ao poder. Ela é um instrumento do poder, né? Indiscutivelmente. Isto vem de eras muito priscas. Acho que os dinossauros ainda circulavam pelas alturas do Morumbi.
Agora, essa situação se acentuou muito a partir da ditadura, e eu diria até a partir de um pouco antes, desde a perseguição a Getúlio Vargas, eleito presidente de forma constitucional, quer dizer, não mais ditador, e depois nas campanhas anti-Juscelino, e depois da renúncia de Jânio Quadros e das imposições de um regime que não tem a ver com as tradições do país, que é o regime parlamentarista. Então, aí realmente começa essa transformação da mídia num instrumento mais capcioso do que já era. Porque esses patrões da mídia brasileira, esses barões midiáticos, na verdade, eu acho que se odeiam entre si. Mas na hora certa em que eles percebem no horizonte umas nuvens mais ou menos escuras, não necessariamente CBs, assim, de um ciclone à vista, apenas algo assim, uma vaga ameaça no horizonte, eles se unem contra este risco de que algo mude no país. O Brasil nunca teve democracia, isso não é democracia. Nós temos um poder que está na mão de poucos contra a vontade de inúmeros do resto, né? Antes da predação dos colonizadores, antes que o golpe de 64, antes do que uma república proclamada pelos generais, etc., etc., vem isso. 3 séculos e meio de escravidão são a grande desgraça brasileira. O golpe não foi militar, sejamos claros. O golpe foi civil, em primeiro lugar. Quem chegou ao golpe foram o IPES, o IBAD. Foram os civis que se juntaram e chamaram os gendarmes para executar o serviço sujo. Então, essa é a questão. É um erro falar em ditadura militar. A ditadura brasileira é ditadura, ponto. Ela teria assassinado muito mais gente, se preciso fosse, se entendesse, e assassinou um monte de gente que não era preciso assassinar, além de tudo. Foram contra Getúlio antes, foram contra Juscelino depois, e finalmente, na ocasião da renúncia de Jânio, eles realmente montaram um esquema que achavam que poderia resguardar devidamente, e finalmente imploraram o golpe, quando entenderam que havia alguma ameaça. Ameaçavam, inclusive, com a ideia de que havia uma marcha da subversão, uma subversão em marcha, uma subversão avançando, né? E o que eu vi só foi a marcha da família com Deus pela liberdade, essa pataquada hedionda. Golbery é um homem singular, é uma figura extraordinária a seu modo. Eu não entendo como ainda não foi escrito um livro incrível sobre essa personagem, porque ele inventou o golpe, deu uma ideologia ao golpe, dentro da visão maniqueísta que ele tinha do mundo, né? Os dois impérios disputavam a supremacia global e era preciso optar por um dos dois impérios, naturalmente, na cabeça dele. E depois ele destruiu a própria criatura. O Golbery usou o Geisel como um títere para o projeto dele, porque o Geisel não era exatamente uma figura brilhante, não era um homem capaz de certas intuições, de certas percepções, de um certo traquejo político, de um certo conhecimento da alma humana.
Enfim, era uma pessoa muito limitada. E o Golbery usava porque sabia que aquele Geisel era uma pessoa que tranquilizava quer os milicos, quer os civis graúdos. A censura começa efetivamente no fim de 69, começo de 70. E aí se dá em 3 patamares. O primeiro patamar é reservado, não tem censura no Jornal do Brasil, não tem censura no Globo, não tem censura na Folha. O que tem é censura em primeiro lugar, primeiro patamar, no Estadão. Porque aí era uma briga interna deles, o Estadão que tinha defendido o golpe ardorosamente, né? Queria, no entanto, que o Lacerda tivesse assumido, que, enfim, tinha um entendimento do desfecho do golpe que não batia com o entendimento dos outros. De sorte que o Estadão acabou censurado e com ele o Jornal da Tarde, que eu dirigia, aliás, tempos antes. Primeiro começou porque alguém telefonava, não sabia quem era, e dizia, não publiquem isto ou aquilo. Depois começaram a chegar nas redações uns telex, era o que se usava à época. Não era e-mail, não, era telex. E dizendo, não trate desse assunto, não trate desse assunto. Era uma coisa muito ingênua, às vezes, porque nós soubemos, por exemplo, que havia uma guerrilha no Araguaia por causa desses telex. Segundo patamar, veja, censurada inicialmente por militares na redação, posteriormente por civis, que recebiam a revista nas dependências da Polícia Federal, todos os dias, porque a revista era semanal, então todos os dias tinha uma remessa de material às dependências da Polícia Federal, e aos sábados, nesse tempo fechávamos no sábado, a revista ia para a casa do censor, porque também censor tem que ter um fim de semana alegre. E último patamar, o dos alternativos, dos nanicos, como dizíamos então, né? Tinham que remeter o material para Brasília. Ele era censurado em Brasília. Imagine, na Polícia Federal, mas em Brasília. No fim de 79, passou a vigorar a chamada reforma partidária, que, na verdade, era um ardil montado pelo general Golbery para fraccionar a oposição, que tinha se reunido à sombra do MDB, do Dr. Ulisses. Então, ele imaginou que, se ele criasse uma reforma partidária, haveria um estilhaçamento dessa turma, né? E, de fato, se deu, porque foi aí que nasceu o PT, foi aí que nasceu o PP do Tancredo Neves, que realmente era um candidato possível à presidência da República, já então, na cabeça do Golbery, e o PDT do Brizola, né? A eleição de Lula representa, de qualquer maneira, um divisor de águas fundamental, porque, subitamente, o povo se deu conta que havia alguém igual a ele, povo, que estava no poder. Eu tive o primeiro contato com o Lula no fim de 77. Fiquei muito impressionado com ele e decidi, eu então dirigi a revista Isto É, e decidi fazer uma capa com o Lula. Foi a primeira capa publicada por alguma publicação nacional a respeito do Lula. Fevereiro de 78, às vésperas da primeira grande greve do ABC.
era um movimento novo. Não estava ali um bando de pelegos, como se dizia aos tempos do Getúlio, né? Não, eram lideranças interessadas realmente nos destinos do operariado. O partido mudou muito no tempo, né? Porque o partido nasce depois da reforma eleitoral, que é de fim de 79, e depois vai mudando, quer dizer, começa com uma plataforma francamente de esquerda, né? Fortemente de esquerda, quer dizer, praticamente revolucionária. Depois abranda os tons, toma uns resguardos, umas cautelas. Quando a perspectiva do poder se avizinha, ele aumenta essa escalada na direção de uma postura moderada e chega finalmente ao poder em 2002. PT no governo portou-se como os outros. É tão condenável quanto os demais. Essa que é a verdade. Factual. E posso provar, infelizmente. Quer dizer, é uma sina triste, né? Que marca um país que poderia ser o melhor do mundo. E eu não tenho dúvidas a esse respeito. Nenhum país no mundo foi tão favorecido pela natureza quanto o Brasil. Me influenciou muito a leitura de Antônio Gramsci, e que é, a meu ver, um comunista bastante peculiar, bastante singular. O Gramsci era muito italiano, a cultura dele o levava a ter uma visão do mundo muito distinta e levemente anárquica em relação às doutrinas, aos dogmas, né, do comunismo oficial. Uma visão da vida, do mundo, do homem, que é absolutamente oposta, a meu ver, em relação ao marxismo-leninismo, né, que é a marca da Revolução Russa, né? O lema do Gramsci era o seguinte: cético na inteligência, otimista na ação. Eu sou otimista na ação.